Primeiramente, eu gostaria de pedir para o senhor falar uma biografia pessoal e empresarial do senhor. Chocolate Aspen é uma empresa dos meus pais, né? Eles começaram há muitos anos atrás, 35 anos atrás mais especificamente. Eles tinham lojas tinham docerias aqui em Itapetininga, né, no centro, e eram aquelas docerias de antigamente, né? Que você vendia doces, balas, salgadinhos, mas doces mais artesanais, né? Doces sírios, enfim, uma infinidade de coisas, né? De alimentos, né? E aí, com o tempo, a gente começou a vender chocolate também, né? E era no comércio, né? Perto de cinemas, perto das ruas principais aqui de Itapetininga. Nós chegamos a ter 5 lojas no centro, né? E aí, com o tempo, a gente começou a também fazer tanto os doces como os salgados, e aí tentamos também fazer os chocolates, e acabou dando certo, né? A gente começou a fazer de forma bem artesanal, e até que o meu pai comprou os terrenos aqui onde hoje é a fábrica, e fez uma edícula, e a gente começou a fazer na edícula. Compramos uma máquina, né? Uma temperadeira pequena, né? De 30 quilos. E aí, o que acontecia? A gente comprava muitos produtos em São Paulo em depósitos atacadistas. E aí a gente começou a oferecer os chocolates para esses depósitos atacadistas, né? E eles começaram a comprar, até pela relação comercial que nós tínhamos, né? E aí foi tendo boa aceitação. E aí a fábrica começou a ganhar corpo, né? E com o tempo nós fomos migrando das lojas para atenção realmente na fábrica. Até que a gente vendeu a última loja e estamos hoje com a nossa fábrica, e na frente da fábrica tem a loja da fábrica, né? Eu fiz administração na PUC em São Paulo, estou aqui na Chocolate Aspen já vai fazer 16 anos, né? E estou muito contente aqui. Como que os senhores conseguiram fundos para a abertura da empresa? Olha, assim, meus pais, né? Meu pai especificamente, que a parte, né, era a parte financeira, né? Ele foi utilizando os recursos da loja e montando a fábrica aos poucos, né? A primeira máquina a gente comprou financiado, né, pelo banco, e depois o restante não, né? Foi com recurso próprio. Mas todo o prédio aqui da fábrica, o terreno, toda a construção foi feito bem aos poucos, com recurso próprio, né? E cada passo de uma vez, né? Qual seria a sua dificuldade em relação ao mercado nacional? Olha, o mercado de chocolates, né? A gente percebe até então, né, que a economia indo bem, o perfil do consumidor ele mudou bastante. Então, digo na parte de chocolates, né? Então, hoje o consumidor ele não busca só preço, ele busca novidade e qualidade. E você tem um crescente número de consumidores buscando alimentos saudáveis, seja ele qual for, seja orgânico, seja integral, seja um percentual menor de açúcar, um percentual maior de chocolate, de cacau, né, no caso. Então, são alimentos que a gente diz que são mais saudáveis, mas o cerne de tudo é qualidade. Então, hoje essa demanda ela é muito crescente. Então, você tem a classe de consumidores que buscam preço em detrimento de qualidade, mas você tem uma crescente buscando qualidade e buscando coisas novas. Algo que ele nunca comeu, e se ele gostar, ele vai ficar fiel àquela marca, àquele produto. Então, isso a gente percebe bastante, né? No ramo de chocolate, a gente tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, a parte de transporte é uma dificuldade, né? Porque basicamente precisa ser um transporte que não pegue calor, né? Então, veículos isolados termicamente, preferencialmente refrigerados, né? Assim, eu sempre falo, né? Não adianta você fazer um produto fantástico, super bem embrulhado, se na hora que o consumidor vai consumir, ele está derretido, né? Não adianta, você arrebenta qualquer experiência, qualquer imagem, qualquer tudo. Então, no caso do chocolate, esse é um baita desafio, né? Então, você pega assim, regiões muito quentes, como a região de Campinas, Piracicaba, Araraquara, mas com consumo elevadíssimo de chocolate, né? Então, e aí o desafio é o transporte até lá também, né? O senhor pensa em expandir as vendas além da região local de Itapetininga? Olha, hoje a Chocolate Aspen, o forte das vendas com a marca Chocolate Aspen é dentro do estado de São Paulo, né? Então, a gente não atingiu ainda a totalidade do estado, então a gente percebe
Ainda a gente tem um caminho ainda a percorrer, né? Regiões com grande potencial, né? Que a gente ainda não conseguiu entrar, né, com as vendas. Mas um outro braço que nós temos de atuação é com relação à terceirização. Então, nós produzimos para outras empresas de chocolate e essas empresas, sim, levam para o país inteiro, né? O chocolate que é fabricado aqui em Itapetininga, aqui na nossa empresa. Então, nós fabricamos com a marca deles e elas aí, sim, disponibilizam para a distribuição e aí, de fato, chega para o país inteiro, né? E nós temos a nossa loja da fábrica aqui em Itapetininga, que é na frente da fábrica, né? Onde a gente disponibiliza os chocolates hiper recém-fabricados para todo mundo aqui de Itapetininga e região, né? Então, essas são basicamente as 3 frentes que a gente tem, né, hoje, né? Então, quando a gente fala assim, hoje, em expansão, de repente, para a região sul, eu acho que seria um baita desafio para a gente, mas não vejo isso no curto prazo. Alguns planos futuros para a empresa, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Posso. Nós estamos agora reavaliando as embalagens, né, da fábrica como um todo, e também com sabores novos. Então, nos próximos 2 meses no máximo, nós vamos ter sabores novos, produtos novos e embalagens novas, né, para dar uma repaginada em tudo, né, porque realmente com esse tempo de pandemia, eu estou bem incomodado com isso. Então, a gente precisa oferecer para os nossos clientes novos produtos, né? Manter a linha clássica. Eu sempre falo, a Chocolate Aspen, nós temos assim, a linha clássica do chocolate, ou seja, aquele chocolate que você vai encontrar conosco, vai encontrar com outros fabricantes de chocolate. Mas a gente sempre tem também produtos em que dificilmente ele vai encontrar em outros fabricantes. E daí sim ele tem uma experiência diferente aqui dentro da fábrica. Eu acho que é isso que a gente consegue conquistar realmente os clientes e oferecer seja cliente final, seja o lojista e tudo mais, oferecer esse diferencial. Porque quando você entra, Eduardo, com um produto que o consumidor nunca experimentou, ou ele dificilmente acha em outros locais, ele não vai ter o fator preço como determinante para a compra. Ele vai ter a experiência nova, ele vai ter aquele sabor diferente que ele adorou. Para finalizar a nossa conversa aqui, qual uma mensagem que o senhor passaria para o empresário local da região de Itapetininga? Olha, eu acho que a gente está falando de empreendedorismo, né? A palavra empreendedorismo, para mim, hoje, é a característica mais importante de qualquer profissional em qualquer empresa. Ter características empreendedoras, ser empreendedor, seja dono da empresa ou seja funcionário, para mim hoje é a característica mais importante. Por quê? Porque as pessoas confundem muito, falam assim, mas eu não sou o dono do negócio, como é que eu vou ser empreendedor? Você não precisa ser empreendedor, mas você precisa ter a característica empreendedora dentro de você. E isso é o principal, no meu entender, o principal diferencial de qualquer profissional em qualquer empresa. Seja numa pequena, média, micro, seja numa multinacional, numa grande empresa, e seja ela qual for. Por quê? Porque o que seria um funcionário empreendedor? É ele trabalhar como se aquilo que ele fizesse, que ele faz, fosse dele. E isso é um baita diferencial. Então, por exemplo, quando você trabalha com essa mentalidade de que aquilo é seu também, então você vai evitar desperdício, vai diminuir muito perdas operacionais, você vai pensar estrategicamente sobre aquilo que você está fazendo e seus companheiros estão fazendo dentro da empresa, na equipe, enfim. E seja qual função for, sabe, Eduardo? Desde o porteiro até o alto executivo, todas as áreas. Essa é a característica que eu acho mais fundamental e mais importante em qualquer lugar. É sentir que aquilo é seu. Porque, veja, todo o resto você consegue ensinar. Você pega uma pessoa com mais experiência, acaba passando e tal. Mas a característica empreendedora, ou a pessoa desenvolve essa visão, né, uma visão diferente, né, ou ela já tem essa visão, né. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que sejam empreendedores, seja qual for a função, qual for o cargo, ou se vocês não têm, procurem desenvolver
conversem com pessoas que são empreendedoras, e o ponto-chave é vocês sempre enxergarem a função ou a atividade que vocês estão desempenhando como se aquilo fosse seu. Porque se aquilo é seu, você vai cuidar da melhor forma possível e, eventualmente, um erro sempre vai ser tentando acertar, né? Então, eu sempre falo, peque por excesso, não peque por zelo, né? Então, isso é a característica mais importante, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aí com vocês sobre o mercado de chocolate e sobre a nossa empresa aqui também.